Eu claramente possuo o mais forte beijo demoníaco devorador, mas só posso despertar ao devorar 3S, somente após adquirir habilidades de nível máximo. Isso me levou a ser perseguido por usuários de habilidades de nível máximo. Para salvar minha vida, fui forçado a pular em uma fenda espacial, mas acabei descobrindo acidentalmente o talento de 3S do Senhor do Tempo. Justo quando estava prestes a fundir com sucesso, fui brutalmente assassinado por um usuário de habilidades de nível máximo. Antes de morrer, destruí decisivamente o Senhor do Tempo, mas não esperava. Ele me trouxe de volta 3 dias antes da chegada do sangue. Lembrando das experiências da minha vida anterior, meu olhar instantaneamente se encheu de intenção assassina. Eu me lembro que na minha vida anterior, a besta também tinha um texto demoníaco, e a habilidade que possuía era a de um senhor do espaço de nível 3S. Agora ainda não é o fim do mundo, mas o texto demoníaco já se manifestou neste momento. Se eu devorar o padrão demoníaco da besta, eu não poderia despertar antes do fim do mundo? Era de madrugada. A besta saiu do campo dirigindo um carro de luxo. Quando ele estava a meio caminho, o pneu parece ter atingido algo. A besta desceu do carro xingando quem não tinha coração, colocando um prego tão grande na estrada. Quando ele pegou o celular para fazer uma ligação, sentiu seu corpo confuso, e logo perdeu a consciência. E em um armazém abandonado longe de qualquer lugar, eu olhei para a besta estendida na cadeira, seus olhos cheios de intenção de matar. Foi esse cara que me matou em minha vida passada, e tentou roubar minha cidade do tempo. E neste momento, os padrões no corpo da besta ainda não haviam despertado. Agora é o melhor momento para devorar seus poderes. Eu suprimi aquelas memórias dolorosas. E então tirei a camisa. Os padrões sombrios no meu peito transmitiam um desejo intenso. Vamos lá, estou realmente ansioso. Tais condições de despertar tão rigorosas. Que tipo de poder extraordinário irá despertar? Eu segui a vontade do meu coração e estendi a mão. Assim que toquei o símbolo mágico no peito da besta, o símbolo mágico no meu peito, de repente, explodiu uma intensidade afiada. Apenas vi o símbolo mágico no peito da besta. Estava lentamente se desprendendo de seu corpo, formando um fluxo de luz sinuoso, seguindo meu braço em direção ao meu peito. Logo foi totalmente consumido pelo meu símbolo mágico. Neste momento, a besta em coma sentiu uma dor intensa e, surpreendentemente, despertou. E, em contraste, eu apenas sentia dentro de mim uma força infinita emergindo. Meus membros estavam incrivelmente leves. Essa sensação eu nunca tive em vidas passadas. É realmente prazeroso. O canto da minha boca se curvou em um sorriso. Então olhei para quando o Senhor do Espaço foi consumido. Não consegui evitar de mostrar parte da habilidade. Apenas vi que parte do espaço no armazém estava se distorcendo. E também surgiram fendas espaciais. Em seguida, o padrão mágico na minha boca demonstrou uma força de supressão ainda mais poderosa. Continuava a emitir um brilho negro ao redor. O mais aterrorizante é que, dos lados desse brilho, pareciam estar incrustados com dentes afiados. Podiam até invadir o espaço distorcido e se tornar invisíveis. E nesse momento, olhei para o padrão mágico em meu peito. O padrão mágico agora se tornava mais concreto. Cada detalhe estava vívido. Parecia ter ganhado vida. Se antes era um lago morto, agora era um cão demoníaco sombrio. Mas que nível é essa habilidade que eu tenho? Estou um pouco confuso. Quando a habilidade desperta no nível SS, ela emite cores brancas, azul, verde, roxo, vermelho e dourado. No entanto, quando eu despertei, sempre foi negro. Isso nunca aconteceu na minha vida passada. Justo nesse momento, meus pensamentos. Parecia que eu havia entrado em um lugar etéreo. No centro, havia um portão que atravessava os céus e a terra, com uma grandeza que parecia querer devorar tudo. Nesse momento, uma mensagem mágica chegou até mim. Era um dos 4 grandes monstros antigos, o Tauti. Uma criatura com rosto humano, gananciosa e violenta. Sua maior característica era aquela grande boca, que podia devorar tudo. Até mesmo seu próprio corpo não era poupado. Então, eu abri os olhos e desferi um soco poderoso. O soco atingiu uma placa de aço de vários centímetros de espessura, que instantaneamente corroeu um grande buraco. Isso era apenas o primeiro nível. Um esper comum só conseguiria atravessar uma placa de pedra. Mas eu já conseguia quebrar placas de aço. E, ao olhar de perto, a placa de aço continuava a corroer-se para baixo. Isso significava que, mesmo um inimigo com função de autocura,
ainda sofreria dano contínuo. Eu comecei a rir. Embora o efeito já fosse muito bom. Mas não é só isso. Apenas vejo que minha intenção é compreendida por você. As marcas pretas na chapa de aço estão se movendo para cima. Isso mesmo. Contanto que ainda haja vestígios do meu poder no inimigo, eu poderei controlar onde quero atacar, a menos que o inimigo corte tudo aquilo. Em seguida, eu me aproximei de um espelho do chão ao teto. Apenas vejo que meu corpo está coberto por uma camada de sombra negra. A luz faz com que meu corpo pareça um rosto. A sombra que absorve a luz parece vir do abismo. É uma pena. SSS e o Senhor do Espaço tornarão-se a base do meu despertar. Se eu pudesse usá-los, seria ótimo. Enquanto eu lamentava isso, de repente, percebi no espelho que havia uma luz colorida em meu peito. Ao redor daquela runa mágica, havia 10 espaços circulares. Um deles parecia uma joia colorida. De repente, percebi que isso era o Senhor do Espaço. A runa mágica do Devorador despertou com a ajuda dele, mas não o fez desaparecer, mas sim se tornou parte de si mesmo. Ou seja, agora eu tenho o equivalente a 200 milhões. E a besta já estava lentamente acordando para isso. Onde é aqui? A besta só sentiu um vazio no corpo, lutando para abrir os olhos. Em seguida, ele viu uma sombra negra aterrorizante em pé à sua frente, sorrindo de forma estranha, como se estivesse muito feliz. Que bom que você ainda não está morto. A besta gritou em pânico. Tentou se levantar para fugir, mas percebeu que não conseguia se mover. Antes que a besta pudesse terminar a frase, sua boca foi selada. E eu já recuperei o convite. A habilidade voltou ao seu estado original. Vendo a besta lutando desesperadamente, eu esfreguei as mãos animadamente. Este é um lugar que eu encontrei com muito esforço, especialmente preparado para você, a parte emocionante da besta. Desculpe. Esqueci que sua boca está selada. Em seguida, eu ajudei a rasgar a explicação dele. Assim que foi liberado, a besta começou a gritar apressadamente. Quem é você? Você é humano ou um fantasma? Me solte, me solte. Como isso é possível? É a primeira vez que eu devoro diretamente a intenção de outra pessoa. Não sei. Isso pode levar à morte da besta? Mas agora, já que ele não morreu, isso é muito emocionante. O rosto da besta começou a ficar pálido. Não tenho nenhuma rixa com você. Por favor, me solte. Eu não quero morrer. Desde que você me solte, posso garantir que você terá dinheiro infinito. Sem esperar ele terminar de falar, eu enfiei a faca com força na besta. Depois, verifiquei sua respiração e batimentos cardíacos. Só parei quando tive certeza de que a besta estava completamente morta. Está na hora de encerrar. Eu coloquei a mão sobre a cabeça da besta. Um fluido escuro começou a jorrar incessantemente. Após um tempo, o corpo da besta, junto com a cadeira, foi completamente dissolvido. Então, eu movi minha intenção. As marcas pretas restantes no chão desapareceram completamente. É como se nada tivesse existido aqui. Depois de sair do armazém, eu fui até um carro de luxo. Usando a mesma habilidade de corrosão, eu corroí este carro até não sobrar nada. O carro de luxo desapareceu. Assim, é como se a besta tivesse desaparecido no meio do caminho, levando pessoa e carro, desaparecendo no ar. Em uma casa na cidade de Tianhe, eu estava ansioso para testar o Homem do Senhor do Espaço. Em teoria, o apocalipse ainda não havia chegado. Mesmo que o Senhor do Espaço fosse de nível SS, ele não poderia despertar. Mas agora ele se tornou um vassalo do poder do Trembala. Ele surpreendentemente também despertou como um poder de nível 1. Com a comunicação da mente, minha consciência chegou a um espaço branco e nebuloso. Como era apenas de nível 1, agora era apenas um cubo de comprimento e largura, com uma altura de 10 metros. Dentro de um espaço, eu tirei um pedaço de pão. Assim que pensei, o pão entrou em um espaço. Dentro do espaço não havia um grão de poeira. Mesmo sem filme plástico, não há necessidade de se preocupar com contaminação. Não é de se admirar que, quando as feras me perseguiam, eu não precisava procurar por suprimentos. Ele ainda tinha tanto espaço. Ao voltar para dentro da casa, e vendo a rua tão movimentada, meu coração não pôde deixar de suspirar. Esta já é a última festa. Amanhã tudo isso não existirá mais. E eu já tenho um objetivo claro, que é, após o início do apocalipse, uma fenda espacial aparecerá um deus guerreiro. E 5 anos depois, a cidade do tempo de Nike SSS e do talento
também cairá na cidade de Tian'an. No início do Apocalipse, a cidade de Tian'an era zona de desastre. Muitos zumbis mutantes se aglomeravam lá, quase se tornando uma terra proibida para os vivos. A fenda espacial que apareceu após um tempo aumentou ainda mais o perigo lá. Uma palavra para descrever os demônios. É que não sei se vocês são demônios ou se eu sou o demônio. Meu olhar é firme. A cidade do tempo só aparecerá após 5 anos. Neste período, eu preciso me desenvolver e ir para o sul do céu. Eu vou eliminar todos os obstáculos lá, ocupá-lo antecipadamente, tornar-me o único eu lá. Portanto, a cidade do tempo deve ser conquistada. O Tiantai pode devorar outras habilidades para seu próprio uso. Portanto, eu preciso tanto da habilidade do tempo quanto da habilidade do espaço. Eu cheguei a um supermercado, preparando para conseguir suprimentos do espaço da NetEase. E agora, nos bolsos da minha roupa, ainda há um mapa do estilo do Rio Celestial. Em cima, estão marcados alguns recursos fáceis de obter, ignorando assim uma linha. Eu poderei, no menor tempo possível, armazenar todos os itens essenciais. Eu fui até a frente do armazém e abri a porta. Dentro, havia pratos preciosos com medidas de conservação. Foie gras francês com frango ou trufas negras, coberto com uma camada de carne de vieira fresca com molho de caranguejo. Claro que também havia petiscos e pratos caseiros. Eu olhei ao meu redor. Eu escolhi especificamente estar perto da periferia da cidade agora. Não há mais ninguém. Ninguém pode saber que eu tenho espaço. Entro de cabeça e coloco os suprimentos no espaço. Fecho a porta do armazém com firmeza. Assim, mesmo que alguém esteja de olho nos suprimentos aqui, se quiser entrar, terá que esperar um bom tempo. Parece que está mais ou menos como eu imaginei. Tudo foi recolhido e o espaço está quase cheio. Isso está dentro dos meus cálculos. Não preciso de milhares de cópias. Isso é mais do que suficiente. A seguir, é voltar ao primeiro local do plano, resolver a perda de informações e melhorar minhas habilidades de armazenamento e espaço. Naquela hora, o espaço será maior. Assim, poderei acomodar os suprimentos planejados. Estou caminhando por uma pequena rua de pedras limpas. Nesse momento, alguns indivíduos com aparência de marginais se aproximaram. Irmão, parece que você veio do centro da cidade. Deve ter dinheiro. Nós, os irmãos, estamos precisando de dinheiro recentemente. Empreste-nos algumas centenas. Eu franzi levemente a testa. Já ouvi dizer que há muitos marginais por aqui. Assaltos na rua sempre escolhem o centro da cidade para agir. Aproveitam-se do fato de que as vítimas não conhecem bem o lugar e sempre pedem centenas de vezes mais. Mesmo que sejam presos, não ficam muito tempo na cadeia. Eu estava prestes a agir. Então ouvi uma voz raivosa atrás de mim. Vocês, seus pequenos bastardos, estão prejudicando os outros de novo. Saia daqui rapidamente. Aqueles bandidos, ao verem a pessoa que se aproximava, na verdade, não se atreveram a provocar. Eles saíram correndo, envergonhados. Mas eu consegui ver que essas pessoas apenas se esconderam nas proximidades. Parece que o viam como um alvo fácil e não estavam dispostos a desistir. Claro que eu também não os derrubaria. Ao me virar, vi um homem de grande porte. Eu reconheci essa pessoa, era o Roman, um dos líderes de alguns grupos de sobreviventes após o apocalipse, e que possui uma força de aço. Ou seja, ele é muito forte tanto antes quanto depois do apocalipse. O mais importante é que é fácil se deixar enganar pela aparência dele, pensando que ele era apenas um brutamontes. Na verdade, ele é muito astuto. Lu Men veio e olhou para o meu irmão. É a sua primeira vez aqui no subúrbio à noite, não é? Mesmo sendo muito seguro, sempre há alguns idiotas fazendo coisas erradas. É melhor você voltar logo. Não fique aqui parado. Um homem robusto por fora não é necessariamente caloroso. Mas mesmo no fim do mundo, não fiz nada que fosse cruel ou injusto. Eu também acenei educadamente com a cabeça. Obrigado por salvá-los temporariamente. Lu Men estava prestes a se virar para voltar, olhando para mim enquanto eu me afastava. De repente, percebi, espera, ele disse que eu salvei quem? Como eu suspeitava, aqueles pequenos delinquentes estavam novamente na minha frente. À noite, já há poucas pessoas que vêm ao subúrbio. Isso é se achar muito importante. O delinquente estava com uma expressão arrogante. Aquele cara que estava ali, não conseguimos vencê-lo. Agora você não tem ninguém para te proteger, pai. Entregue o dinheiro. Eu olhei para a câmera de segurança acima, a polícia estava se movendo rapidamente.
Agora ainda faltam várias horas até a cidade final. Quer dinheiro, é? Podemos ir até aquele beco sem saída ali? Eu apontei para aqueles pequenos delinquentes lá em cima, com uma expressão de alegria. Uau! A pessoa que assaltou hoje pensou em muitos detalhes. Ele ainda desviou do monitoramento para não deixar evidências. Um momento depois, irmão, não se mova. Havia muitas pessoas lá fora. Agora eu, seu irmão mais novo, estou me ajoelhando para você. No beco, eu estava segurando um dedo de um pequeno delinquente. Um som nítido ecoou quando o dedo foi torcido. O pequeno delinquente imediatamente começou a gritar. Eu estava impassível. Havia muitas pessoas lá fora. Ninguém vai nos ajudar lá fora? Vocês que procuraram isso. Os outros pequenos delinquentes já estavam se contorcendo de dor, ou estavam encolhidos no canto da parede, olhando para mim com uma expressão de terror. Não é uma pessoa, é um monstro. Parece apenas uma pessoa comum, mas tem uma força imensa. Com um chute, ele os mandou voar longe. E no corpo dele, coberta por uma camada de uma substância desconhecida, a faca foi dissolvida instantaneamente ao cortar. Uma pessoa não conseguiu se conter, e vários dedos da mão foram derretidos. Os pequenos delinquentes continuavam a se prostrar e implorar por misericórdia. Por favor, nos deixe ir. Nunca mais teremos coragem. Meus olhos se estreitaram. Eu claramente vi o apocalipse. E vi o ódio dessas pessoas. Desde que nos libere. Com certeza, contarão suas habilidades a outros. Ou o motorista se vingará. O apocalipse ainda não começou. As habilidades não podem ser expostas. Nos próximos momentos, não quero me envolver em problemas. Embora já tenhamos criado inimizades. Mas eu nunca fui uma pessoa que guarda rancor. Ao ouvir essas palavras, os pequenos delinquentes levantaram a cabeça, ainda felizes, pensando que eu os deixaria ir. De repente, o delinquente que eu segurava começou a ser moído incessantemente, que podia se dissolver. Que cena aterrorizante eles já haviam visto. A linha de defesa psicológica dos pequenos delinquentes desmoronou completamente. O calor assustador fluiu da área de armazenamento. Corri desesperadamente para a frente, mas eu bloqueei o caminho deles. Como poderiam passar? Eu bati a poeira que não existia. Saí de um beco. Não pretendo voltar para casa. E, naturalmente, não pretendo construir um abrigo seguro. Os zumbis evoluíram para seres divinos. Mesmo o melhor abrigo não resistiria ao ataque. Naquele momento, surgirá um grande fogo purificador de zumbis. Olha, aqui tem uma lata. Somente um poder forte pode garantir a sobrevivência. Voltei ao centro da cidade e cheguei a um telhado. Aqui à esquerda há um corredor elevado, que conecta a um supermercado. À direita também há um, que leva a um shopping que vende de tudo. É um lugar que eu já havia escolhido. Às 10 da noite, alguém me ligou. Olhei para a informação da chamada. Quem ligou foi Zanvei. Ele é meu colega da universidade. Nossa relação é boa no dia a dia. Antes, nós estagiamos na mesma empresa. Mas, após minha reencarnação, só pensei em vingança. Não pensei em mais ninguém. Atender a chamada. Do outro lado da linha, ouvi a voz cansada do Zanvei. É o famoso Homem Direto, Su? Homem Direto, Su era meu apelido na faculdade. Estou me sentindo muito bem agora. Brinquei que o Vei estava me procurando tão tarde por algo. Zanvei provavelmente está como sempre. Ele vai sair para um lanche depois do trabalho. Afinal, amanhã é fim de semana. Zanvei continuou dizendo que amanhã tem reunião de colegas. Você vai? Não vou, respondi de forma categórica. E nem vou ignorar isso amanhã. Mesmo antes, eu achava isso sem graça. A beleza da escola também vai estar lá amanhã. Enquanto ele falava, Zanvei desistiu. Você não deve se importar com isso, cara. Vê, você está comendo um lanche fora, certo? Escute-me e volte logo. Não vou sobreviver com Zanvei depois do mercado. Mas agora ainda posso fazer um lembrete. Por que não? Eu ainda quero comer e depois ir brincar no mercado noturno. Pensei um pouco, mas não disse a verdade diretamente. À meia-noite de hoje, haverá uma grande explosão. E ainda muitas coisas sujas misturadas. A previsão do tempo diz que amanhã será um dia nublado. Amor, nós nos conhecemos há tanto tempo. Eu já te enganei? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Eu confio em você. Se não chover, você tem que me convidar para jantar. Depois de desligar o telefone, fui até a caixa. Tirei a roupa que mais gosto, um conjunto de couro preto. Depois de vestir, fui até a beira do telhado. Olhei para baixo e vi a rua ainda agitada.
Uma rua completamente alheia. Levantei a cabeça. Gradualmente, um tom de sangue refletiu em meus olhos. 12 badaladas soaram à meia-noite. 2 luas pairavam no céu. Neste momento, o mundo inteiro foi banhado por uma chuva de sangue, envolto em um brilho avermelhado. Nem mesmo o sol do outro lado do oceano poderia competir com isso. As pessoas descobriram uma cena. A rua começou a ficar agitada. O que é aquilo? Como pode haver 2 luas? A lua de sangue apareceu novamente. Porque a lua de sangue já apareceu uma vez à noite. As pessoas inicialmente não deram importância. Alguns até tiraram fotos com o celular e postaram na internet. Nesse momento, um grito horrível ecoou. As pessoas olharam aterrorizadas, vendo uma pessoa sendo brutalmente mordida por outra. O sangue jorrou. O que está acontecendo? Tem um louco, chamem a polícia. Mas antes que pudessem ter mais motivação, as pessoas ao redor também se tornaram esses tipos de loucos, atacando-os. Uma explosão repentina ocorreu no meio de um prédio alto. Vidros quebrados caíram junto com as faíscas, caindo com um barulho estrondoso. Aumentou a confusão. Os carros na rua estavam em pânico, sem saber para onde ir. Alguns até começaram a atropelar a multidão. Acidentes de carro aconteceram em cadeia, rolando no ar várias vezes. As portas dos carros foram arremessadas para fora, voando diretamente para dentro da loja ao lado. O apocalipse chegou em um dia tão tranquilo na velha rede de filmes do sul. Como pode estar chovendo? Zanvei estava deitado na cama olhando o tempo lá fora. O que está acontecendo? Zanvei foi até a janela e abriu o vidro. Uma rajada de vento quente misturado com um cheiro de sangue entrou diretamente em seu nariz. Que cheiro! Olhou para a rua que antes era próspera. Agora já havia vários incêndios. Havia multidões correndo por toda parte. Era um verdadeiro caos. E havia aquela lua sangrenta. Zanvei ficou chocado com o apocalipse. O velho Su disse que haveria uma grande tempestade esta noite. Mas isso é claramente um massacre. Ah, preciso ligar para o velho Su. Preciso avisá-lo rapidamente. Afinal, estamos na mesma cidade. São poucas as pessoas que conheço. Zanvei estava prestes a se virar, mas sentiu uma leve brisa fria na cabeça. Começou a chover e ele estendeu a mão, tocando o sangue. Zanvei olhou para cima e viu, sob a cor do sangue, um rosto distorcido e ensanguentado encarava. Um zumbi se lançou para baixo. Zanvei encolheu a cabeça. O zumbi caiu diretamente no telhado. Zanvei estava em estado de choque, olhando para suas mãos cobertas de sangue, ofegante. O que é isso? É um zumbi? Está quebrado? Zanvei correu até a porta. Já havia um zumbi enfiando a cabeça. Ele se esforçou para segurar, prendendo a cabeça do zumbi. A porta da frente estava sendo batida incessantemente. Zanvei estava suando profusamente. Acabou. Lao Su, eu não vou mais te provocar. Eu mal consigo me proteger. Apenas um zumbi já está me custando a vida. Um zumbi veio em minha direção. Levantei a perna e dei um chute que lançou o zumbi para longe. Ele bateu na parede. O zumbi estava prestes a se levantar. Minha mão estava coberta com uma espada longa. De uma vez, cortei a cabeça do zumbi. Em 2 segundos, eu calculei o tempo necessário para lidar com um zumbi. O tempo que gastei, já eliminei vários zumbis. A aplicação das habilidades também está se tornando cada vez mais habilidosa, estendendo a mão coberta de energia mágica, que continua a derreter, penetrando na cabeça decapitada do zumbi. Retirei uma moeda de ouro. A quinta. Vou esperar até ter 10 antes de procurar um lugar tranquilo para absorver. Eu não usei armadura mágica para cobrir todo o meu corpo. Embora seja uma habilidade defensiva excelente, mas o consumo ainda é um pouco alto. Seguindo o princípio da cautela, eu sempre deixo uma saída para mim mesmo. Tento não me deixar cair em uma situação de exaustão de poder. A experiência de combate da vida passada e a energia mágica são suficientes. Eu olho para este andar, como um dos arranha-céus do centro da cidade. As luzes do corredor ficam acesas a noite toda. Os zumbis no corredor já foram limpos, mas nos quartos dos 2 lados continuam a ecoar gritos e rugidos. Eu me aproximei da porta mais próxima e escutei atentamente. Os sentidos despertados pela habilidade também se intensificaram. Minha mão se espalha com energia mágica. Também está vazio. Olhando para dentro. E, sob minha vontade, continuo a avançar para dentro. A porta se abriu e eu entrei. Entrei na casa. Ao acender a luz, o primeiro lugar que vi foi a sala de estar. A sala de estar,
surpreendentemente, estava bem limpa. Não havia móveis quebrados nem manchas de sangue. No entanto, gritos de zumbis ecoavam do quarto. Cheguei à porta do quarto. Estava prestes a corroer a fechadura interna. Mas fiquei parado, esperando. Como pode haver 4 vozes no quarto? Os zumbis de 4 membros parecem exigir cuidado. Guardei minha imaginação. Preparei-me para o combate. De qualquer forma, agora, estou diante dos zumbis de 4 membros. Cobri meu corpo com armadura mágica, para reduzir o consumo. Preparei-me para uma batalha rápida. Empurrei a porta com força. Depois de lidar com esses zumbis, finalmente, retirei 4 caixas de ouro. Só falta a última. Exceto o quarto. Os outros lugares estão bem limpos. Ou então vamos pegar tudo depois. A última esfera foi absorvida aqui. Olhei para a esfera restante no chão. Eu puxei o canto da boca e disse: vocês estão brincando com uma esfera, hein? Levantei a mão e lancei uma energia corrosiva. Continuava corroendo a esfera. Longe dos olhos, longe do coração. Mesmo que a porta esteja fechada, ainda deixa um pouco de satisfação. Melhor derreter tudo junto, então. Veja como eu sou bom. Vejo que vocês têm sentimentos profundos. Vou levar vocês juntos para o submundo. Eu saí do quarto. Ele precisa lavar os olhos. No penúltimo andar do prédio alto. Não entre, por favor. Uma mulher com maquiagem pesada gritou dentro do quarto. Ela fez um gesto na frente dele. Na fresta da porta que estava sendo empurrada. Várias mãos de zumbis se estendiam. Elas balançavam incessantemente. Alguns homens estavam lutando para segurar a porta, não deixando os zumbis entrarem. A porta principal rangia ao ser empurrada e puxada. Estava prestes a ceder. A mulher ainda estava gritando de medo. Um homem finalmente não aguentou mais e parou de gritar. Se você continuar gritando, mais zumbis virão. Você quer morrer? Venha rápido e segure a porta. O que você está fazendo parado aí? A mulher é uma estrela de renome. Esses homens são seus assistentes e seguranças. Ela pretendia fechar um negócio com algum cliente deste prédio. Fechar um contrato. Quem diria que ficariam presos aqui? Ela ouviu o segurança xingar. A paciência da mulher se esgotou instantaneamente. Como você está falando comigo? Você é apenas o segurança que eu contratei. Você se atreve a ser tão estúpido? A mulher sempre foi egocêntrica desde pequena. Depois de se tornar uma estrela, ela se tornou ainda mais mimada. Onde já foi repreendida por alguém? Mesmo com a crise dos zumbis, ele ainda acreditava ingenuamente que tudo isso logo passaria. Depois de ser resgatada, ela ainda seria superior aos outros. Que horas são e você ainda está se exibindo aqui? O homem estava furioso. Em um momento de vida ou morte, quem ainda tem paciência? Mas estava limitado pelos zumbis. Caso contrário, ele teria ido direto até a mulher e a espancado. A porta finalmente não aguentou mais. Uma parte do braço de um zumbi se quebrou e feriu diretamente uma pessoa. A mulher ficou instantaneamente em pânico ao ver isso. Rápido, jogue a pessoa ferida para fora. Ele logo também será infectado e se tornará um zumbi. Com os gritos de dor, a força que segurava a porta estava diminuindo. Cada vez mais pessoas estavam sendo mordidas e feridas. Com um estrondo, vários zumbis de dentro e de fora invadiram. Eles atacaram ferozmente aqueles homens. E a mulher aproveitou a confusão entre os zumbis e os seguranças. Ela simplesmente passou por cima. Viu que havia sido cruelmente abandonada. Os seguranças estavam relutantes, mas estavam sendo mordidos pelos zumbis e não conseguiam lutar. Só posso caminhar lentamente em direção à morte. Não é da minha conta, não é da minha conta. A mulher corria enquanto se consolava. Não fui eu que matei vocês. Foram os zumbis que mataram vocês. Eu só gritei e os atraí. Não importa que vocês tenham sido capturados. O que importa é que eu estou viva, pensou a mulher enquanto tentava descer as escadas. Mas parou ao virar a esquina da escada. No corredor do andar de baixo, havia vários zumbis vagando. Olhou para o lado do segurança. Os zumbis já estavam quase terminando de devorar. A mulher só podia correr para cima. Que bom, não há nenhum zumbi neste andar. É hora de sair e procurar o 10º Rio Dourado. Eu saí do quarto. Observei a casa ao redor, tentando ver qual tinha algo. Mas vi uma mulher correndo para cima. A mulher me viu, como se tivesse encontrado um bode expiatório. Ela correu rapidamente até mim e gritou: me ajude, por favor. Eu me virei quando a mulher estava correndo em minha direção. A mulher não conseguiu parar e escorregou, caindo no chão. A mulher se levantou do chão.
Ela me lançou um olhar furioso. O que você está fazendo? Você sabe? Muitas pessoas querem se aproximar de mim, mas não têm chance. Eu não respondi. Nem sequer olhei para ele. Apenas olhei para os quartos ao meu redor. A mulher acabou de gritar. Os quartos com zumbis começaram a fazer barulho. Em qualquer lugar, os sons eram claros. Isso facilitou para ele encontrar um alvo. E quanto a essa mulher gritando no quarto? Eu já vi todo tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoa, só tenho duas palavras. Preço tolo. Eu nem quero perder tempo falando com essa mulher. Apenas fui em direção ao quarto mais próximo. Desde que não me atrapalhe, não me importo. Mas se alguém ousar me bloquear, morrerá. A mulher queria dizer mais alguma coisa, mas fechou a boca. Ela ainda não é tão burra. Este andar ainda é relativamente seguro. A razão gradualmente ocupa vantagem. Ele olhou ao redor. O corpo perdido no chão. Apenas este homem vestido com um casaco de couro preto. Será que foi tudo ele quem fez? A mulher estava cheia de alegria. Isso não significa que, dizendo que encontrou uma perna forte, mas ainda precisa confirmar. A mulher me observou enquanto eu ia até a porta. Então, eu abri a porta com confiança. Entrei. A mulher exclamou em sua mente, é mágica. Esta pessoa é um chaveiro. Ele se espremeu na porta, tentando olhar para dentro. Mas ouviu o grito de um zumbi. Assustado, ele rapidamente recuou a cabeça. A mulher estava extremamente chocada. Que tipo de pessoa é essa? Os outros estão se escondendo dos zumbis. Ele, ao contrário, foi atrás dos zumbis. Quando ele estava prestes a espiar, eu já tinha saído. Os sons dos zumbis nesta sala já haviam desaparecido. Alquian é rápido. Em apenas alguns segundos os zumbis foram eliminados. Meus seguranças são todos inúteis. Eu saí com a 10ª caixa dourada. É hora de absorver a caixa dourada e purificar os poderes. Olhando para a mulher ao lado da porta, eu parei. Claro que não era para colhê-la. Mas eu pensei que, para absorver, também preciso de um ambiente mais tranquilo. Essa mulher pode me atrapalhar. Mas a mulher não percebeu e se aproximou. Será que aquele cara bonito pode me proteger? Eu observei essa mulher. Seu corpo é realmente curvilíneo. Então meu olhar se tornou frio. Aqueles que acham que com alguns truques, podem fazer os outros se tornarem cães de estimação. Isso me deixou calmo. Minha mão já começou a cobrir-se com uma membrana. Algumas zumbis começaram a subir lentamente pela escada. Entre eles, estava claramente o segurança da mulher. Todos já estavam infectados e assimilados. Eles se aproximavam constantemente dos dois. Rápido, ajudei-me a lidar com eles. A mulher estava com o rosto cheio de pânico. Seu próprio segurança. Agora ele se tornou uma visão odiosa. Ele não queria se tornar aquele tipo de aparência aterrorizante. E ainda havia um grande medo em seu coração. Ele havia causado a morte de aqueles seguranças. Agora eles se tornaram zumbis e vêm para se vingar. Começou a se sentir superior novamente. Até mesmo me dando ordens. Aqueles inúteis já estavam se tornando zumbis. Vai e resolva com eles logo. Ao ouvir isso, eu ri de alívio. Ah, entendi. Os zumbis que subiram eram pessoas que ele conhecia. Assim, quando saí do quarto depois de lavar os olhos, eu pude entender ao ouvir alguns xingamentos lá embaixo. A vida dos seguranças não vale nada. Parece que é essa mulher à minha frente, que trata seus próprios homens como carne de canhão. Foi assim que consegui escapar. Não posso deixar a espada. Os zumbis estão cada vez mais perto. Eu permaneci parado. A mulher ainda estava lá, ansiosa, apressando para agir. Você não é muito forte? Você deveria me proteger. Ele está escondido atrás de mim. De repente, ele empurrou a mão para frente. Ele quer me transformar em uma vítima da mesma forma. Eu já retirei a mão do moedor. Peguei um saco plástico e coloquei na mão. E então, ataquei rapidamente. Primeiro, agarrei o pescoço da mulher. Eu sempre fui uma pessoa bondosa. Antes, eu eliminei 4 de uma vez. Agora, também joguei um com força. A mulher descreveu um arco no ar. Acertou exatamente na frente do grupo de zumbis. A perna da mulher foi quebrada. Ela não consegue nem correr. Ela só pode ver seu antigo segurança se aproximando cada vez mais. Gritos de dor ecoaram pelo corredor. Depois de um tempo, alguns zumbis, depois de se alimentarem, começaram a se aproximar de mim. Tirei o saco plástico da mão. A armadura se fundiu ao meu corpo. Meus dedos se uniram e se transformaram em lâminas. Como uma sombra da morte, eu avancei lentamente. A cada poucos passos, um corpo de zumbi sem cabeça cai. Momentos depois,
eu segurei uma nova caixa de ouro. Retornei ao local do primeiro quarto. Não deixei nada para trás. Fechei bem a porta do quarto e do dormitório. E empilhei alguns objetos pesados atrás da porta. Sentei-me no sofá da sala. Tirei todas as caixas de ouro que consegui, porque eu tenho 2 poderes especiais. Então, para garantir, saí para procurar mais alguns. No total, mais de 20. Deve ser suficiente para eu subir para o segundo nível. Eu esfreguei as mãos. Após a ascensão dos poderes, geralmente se ganha novas habilidades. Em breve, serei um usuário de segundo nível. Não sei que tipo de habilidades aparecerão. E ambos os meus poderes são, no mínimo, de nível SSS. Uma energia mágica começou a fluir lentamente em minhas mãos. Embora sejam 2 poderes, eu já estou acostumado a usar a habilidade de Tanji. Peguei uma esfera de Jinki e comecei a absorver. Uma onda de energia pura começa a fluir da palma da mão para o corpo. O rio Jing também está encolhendo constantemente. Finalmente desaparece. Eu sinto cuidadosamente as mudanças dentro do meu corpo. Aquela energia flui para o peito e é devorada pelo padrão demoníaco de Tao-Ti. Ao mesmo tempo, ele sente que seu corpo se tornou mais forte, até a 10ª esfera no peito, aquela que representa o protótipo do Senhor do Espaço, brilha novamente com uma luz colorida. O espaço também pode começar a evoluir. Não parou de absorver, porque o padrão demoníaco de Tao-Ti ainda não evoluiu. A 20ª textura de Tao-Ti se abre novamente em um grande buraco. A armadura demoníaca se adere automaticamente e gera inúmeras correntes de cor escura, que se agitam continuamente no ar. Neste momento, eu pareço ter tentáculos por todo o corpo, como se estivesse saindo de um abismo negro. A evolução finalmente está completa. Agora, faltam apenas algumas horas para o apocalipse, mas eu já me tornei um usuário de habilidades de segunda classe. Os tentáculos da armadura demoníaca desaparecem, mas o Totai, os padrões mágicos ainda me transmitiram seu desejo. Certo, vou me acalmar. A consciência voltou àquele lugar cinzento. Comunicar-se com aquela enorme boca que conecta os céus e a terra. Eu já entendi, a enorme boca do Totai não é exigente. Quanto mais comida vier, mais ele come. Mas quanto mais pura a energia, melhor. Ou seja, quanto mais forte for o oponente, mais ele se excita. Parece que eu preciso ir me preparar para lidar com aqueles zumbis que evoluíram, ou que já se acostumaram. Agora o Totai já alcançou o segundo mundo. Agora posso devorar um poder SSS novamente. Mas se eu conseguir mais 10, o banquete do segundo nível da caixa dourada subirá para o terceiro nível, e a habilidade será ainda mais aprimorada. E ganharei novas habilidades. O mais importante é que posso devorar outro poder SSS. Para mim, a cada nível que subo, o banquete pode devorar um novo poder? Nesse momento, não precisarei me preocupar. A poeira do tempo não pode ser adquirida por mim. Mas, como um poder SSS, o Senhor do Espaço não tem tantas exigências. Já tenho novas habilidades. Saí do quarto e fiquei no corredor olhando para frente. Notei que não fiz nenhum movimento. E não houve nenhum som. Então, desapareci instantaneamente do lugar. E então apareci abruptamente do lado de fora. Este é o Senhor do Espaço. Além de sua habilidade de armazenamento, a segunda habilidade é o instante. Assim, mesmo que o oponente tenha ataques à distância, eu não estou tão preocupado. E não estou dizendo que eles podem destruir a casa. Mesmo que tenham métodos poderosos, eu posso escapar instantaneamente. 10 metros, embora pareça muito curto, mas em um duelo, cada centímetro pode decidir o vencedor. Combinado com a energia corrosiva forte, pode até resolver instantaneamente. E no futuro, essa habilidade continuará a se fortalecer. Eu tentei colocar obstáculos no meio do caminho. Ativar a teletransporte. Instantaneamente aparecia a 10 metros de distância, ignorando completamente os obstáculos. A habilidade não tem tempo de recarga, mas consome bastante. Em situações incertas e não necessárias, é melhor evitar o consumo excessivo da habilidade. É como ter um teletransporte realmente invencível. E a distância desse teletransporte pode ser controlada em qualquer faixa dentro de 10 metros. Isso significa que posso fazer manobras ainda mais inesperadas. A energia é responsável pela ofensiva e defensiva. O espaço é responsável pela velocidade. Basicamente não há fraquezas. Mas em situações especiais, não me deixará preso na parede. Mirando diagonalmente, a distância é exatamente 10 metros da parede.
Eu ativei a armadura mágica sim. Com medo de ficar preso, também posso olhar diretamente para a parede. A teletransporte foi ativado. Eu me colei na parede. A pintura da parede foi corroída. Parece que não vou ficar preso. Eu estava pensando no futuro, deixando uma distância de 10 metros do inimigo intencionalmente, com a armadura mágica ativada. A ativação foi bem sucedida. Eu bati diretamente no inimigo e o matei. Afastei-me da parede e desativei a armadura mágica. Voltei para dentro da casa para verificar. O espaço de armazenamento aumentou 10 vezes. A altura não mudou, a largura não mudou, mas o comprimento se tornou 100 metros. Os pratos que estavam cheios, de repente, deixaram de ocupar espaço. Claro que ainda mantém a essência original. O vapor quente ficou parado no ar. É hora de procurar suprimentos. Não vou mais me preocupar com os zumbis nas salas ao lado. Apenas limpei o corredor e a escada. Eu olhei para os lados. As luzes da rua ainda estão funcionando. Posso ver a situação na rua. A maioria dos zumbis está reunida no shopping, embaixo do supermercado, cercado de forma impenetrável. Por outro lado, do lado do shopping também há muitos. Na porta dos fundos, estão alguns aqui e ali. É um bom lugar para sair. Olhei para o relógio. Absorver o ouro e fazer os testes levou bastante tempo. Agora são 6 horas da manhã. O sol já está aparecendo no horizonte. A lua está gradualmente desaparecendo. Mas a lua de sangue ainda está alta no céu. Eu tirei um conjunto de mesa e cadeiras do espaço. Encontrei um lugar limpo e rápido para me sentar. Quando coloquei a comida, ainda havia um pouco de espaço. Então escolhi alguns utensílios domésticos e coloquei lá dentro. Depois tirei um prato de macarrão com carne e cebolinhas que estava cheirando bem. Ainda estava soltando vapor. O tempo é curto e a tarefa é pesada, então fiz algo simples. Depois de me alimentar bem, tirei um caderno. Nele estão as informações sobre o apocalipse. Detalhes dos suprimentos que anotei no dia anterior. O prédio em que estou agora tem 18 andares. Estou no 15º andar. No 6º andar é onde fica o corredor elevado. Passarela elevada. Conecta diretamente o supermercado e o shopping. O 3º andar mais alto. Afinal, cada andar do supermercado e do shopping tem vários metros de altura, equivalente a 2 andares de um prédio comum. Este apocalipse começou à meia-noite. Realmente facilitou bastante. A maior parte das pessoas está dormindo profundamente à noite. Portanto, os que se tornaram zumbis também estão dentro de casa. Assim como neste prédio. Não há obstáculos no corredor. Não preciso perder muito tempo. E o supermercado já está fechado. Isso significa que há muito poucos zumbis lá dentro. E também não vão derrubar as prateleiras por causa da confusão. Danificar os produtos. Isso seria eu levantando para recolher as mesas e cadeiras. Começo a descer. Embora eu não tenha dormido a noite toda. Mas agora não é hora de descansar. Se demorar muito, é inevitável que eu fique doente. Como um grupo de zumbis invadindo o supermercado. Isso seria ruim para danificar as coisas lá dentro. Nos quartos de ambos os lados, ecoavam constantemente os gritos dos zumbis. Eu caminhava calmamente para frente, sempre atento à situação ao meu redor. Ocasionalmente, um zumbi surgia, com a boca ainda sem fazer o movimento de morder. Era resolvido por um simples movimento meu. No corredor do 10º andar aqui, vários adultos seguravam diferentes tipos de armas. Estavam com fita adesiva ou tiras de pano grossas pelo corpo. Eles eram moradores deste andar. Felizmente, não estavam infectados. A internet não estava funcionando, mas as mensagens de texto ainda funcionavam temporariamente. Sob o contato de uma pessoa chamada Kong Shen, juntei coragem e saí de casa. Colaboramos para eliminar alguns zumbis no corredor. Irmão Kong. Finalmente, os zumbis neste corredor foram eliminados. Em um dos quartos, um jovem retirou o equipamento de proteção, secou o suor do rosto. Falou baixinho para uma pessoa de óculos. Esta cidade de Kong era, antes do apocalipse, uma pessoa muito determinada. Ele também era bom em liderar equipes. E costumava ajudar os vizinhos. Todos ainda confiavam nele. Kong, que usava óculos, acenou com a cabeça. Assim, nosso andar estava temporariamente seguro. Todas as portas dessas casas eram de segurança. Desde que não despertássemos os zumbis lá dentro, eles não conseguiriam sair tão cedo. Então, uma pessoa ao lado, segurando um bastão de beisebol, falou: Irmão Kong, o que faremos a seguir? Assim, todos devem continuar mantendo suas famílias em casa. Não saiam facilmente.
Vamos empilhar coisas pesadas na frente das casas com zumbis. Depois, iremos ao supermercado ao lado pegar suprimentos. A decisão foi muito decisiva e sábia. Ele também sabia que o supermercado ao lado agora era um enorme. Ao sair da porta, estava prestes a agir. De repente, eles ouviram passos leves vindo do andar de cima. Havia outras pessoas além de nós neste andar. Kong também ficou surpreso. Afinal, ele já tinha subido secretamente para olhar. Os zumbis no corredor de cima eram bem mais do que os da camada deles. E pelo som dos passos, parecia que havia apenas uma pessoa. Quem é tão ousado? Todos, cuidado! Essa pessoa que desceu não é simples. Kong Shen estava prestes a cumprimentar. Algumas pessoas já estavam passando furtivamente com armas, se precavendo contra esses caras imprudentes. Kong Shen suspirou e também seguiu em frente. Eu cheguei na esquina do 10º andar. Um bastão de beisebol se estendeu de repente, bloqueando meu caminho. Quem é você? Perguntou a pessoa com o bastão de beisebol. Não os culpo por estarem tão alertas. Afinal, suas famílias ficaram aqui. Eles precisam ir em busca de suprimentos. Nenhuma pessoa suspeita pode ser ignorada. Eu olhei para o bastão de beisebol e não respondi. Apenas disse friamente, eu aconselho você. É melhor não bloquear meu caminho. A pessoa com o bastão de beisebol ainda queria dizer algo. Kong Shen já tinha vindo e segurado sua mão. Deixe o bastão de beisebol. Não faça nada. Então olhei para a pessoa vestindo um casaco de couro preto. Eu, que não tinha nenhuma mancha de sangue, pedi para as pessoas atrás de mim abrirem caminho. Continuei andando para frente, mas não pude deixar de olhar para Kong Shen. Interessante. Ele é uma pessoa inteligente. Amigo, posso perguntar para onde você vai? Kong Shen hesitou um pouco e respondeu que não podia. Respondi de forma clara e direta. Segui em frente sem olhar para trás. As outras pessoas não ficaram felizes, mas estavam prestes a dizer algo. Mas foram silenciados por um gesto de Kong Shen. Percebi isso. Você, de óculos, qual é o seu nome? Kong Shen ficou surpreso por um momento. Ele respondeu a verdade, me dando um aviso. Meu nome é Su Shen. Mas é melhor vocês não virem para onde eu vou. Qual é o sentido? Podem subir e ver, depois pensem nas consequências. Eu desapareci na escada. Kong Shen é realmente arrogante. Essas pessoas começaram a tagarelar. Kong Shen estava com uma expressão séria. Vamos subir e dar uma olhada. Um grupo de pessoas subiu cuidadosamente as escadas. Mas descobriram que todos os zumbis do 11º andar haviam sido eliminados. O mesmo aconteceu ao subir para verificar. Kong, esses zumbis foram todos eliminados, não é? Kong Shen acenou com a cabeça. Basicamente, foi aquele homem de preto que fez isso. Não é possível. Tantos zumbis. Se quisermos resolver um por um, levará vários dias. Mas agora só se passaram algumas horas desde a explosão de zumbis. Ele é tão poderoso sozinho? Kong Shen balançou a cabeça. A força daquela pessoa era além da nossa imaginação. Quando puxei para baixo, já senti que algo estava errado. Por que não ouvi os gritos dos zumbis? O som e a luta. Este menta aqui. Só pode ter sido essa pessoa de origem desconhecida que fez isso. Kong Shen olhou para todos. Na sua testa. Não se sabe quando, mas já vi uma camada fina de suor. Isso foi causado pelo medo da força desconhecida. Vocês só prestaram atenção na pessoa. Não notaram as roupas dele. Ele não estava usando armadura. Mas não estava com uma gota de sangue. E não estava ferido nem um pouco. Olhem para vocês mesmos. Devem saber o que isso significa. Todos olharam para si mesmos. Embora estivessem usando armaduras grossas, não estavam feridos. Mas estavam cobertos de manchas de sangue. Pareciam muito sujos. Só então perceberam. Será que aquela pessoa não apenas sozinha em um curto período resolveu vários andares de zumbis, e ainda passou sem armadura e sem se ferir? Todos ficaram chocados. Só então perceberam o quão estúpido foi agir com armas contra aquela pessoa. Quão tolo! Se aquela pessoa tivesse se movido com intenção de atacar, essa turma não teria sobrevivido por mais alguns minutos. Todos olharam para Kong Shen com gratidão. Ainda bem que o irmão Kong percebeu, aquela pessoa era aterrorizante. Kong Shen olhou para os corpos sem cabeça no chão, e para o corredor sem zumbis. Cheguei ao que eu suspeito ser o destino daquela pessoa, o supermercado. Para não atraí-lo, decidimos não ir. Todos se olharam. Então, como eles conseguirão suprimentos para sobreviver? Kong Shen apontou para as portas dos lados. Agora,
O corredor de cima está seguro. Entramos na casa um por um para eliminar os zumbis dentro. Vasculhamos os suprimentos na geladeira. O suficiente para nós por um tempo. Embora eu esteja relutante em deixar o supermercado. Mas todos ainda mantinham a razão. Continuamos a agir. Aqui. Eu já estou na entrada do terceiro andar do supermercado. Dentro está completamente escuro. Tirei uma lanterna do espaço. Entrei lentamente e liguei a lanterna. Embora o número de zumbis no supermercado seja muito baixo, mas é melhor ser cauteloso em um ambiente escuro. Por que me preparei antes? Rapidamente encontrei o interruptor da luz deste andar. As luzes acenderam uma a uma. Ao mesmo tempo, meus olhos se iluminaram. As prateleiras estão perfeitamente organizadas, sem nenhum dano. Uma variedade deslumbrante de produtos está exposta. O primeiro andar do supermercado vende joias e adornos. O segundo andar vende roupas e calçados. O terceiro andar é uma seção diversificada. Aqui estão todos os vegetais, frutas, baterias, lanches, arroz e macarrão. Está basicamente completo. Olhando para o supermercado vazio, exceto por mim, fiquei extremamente feliz. Uma grande colheita veio com meu sucesso. Os produtos nas prateleiras começaram a desaparecer em lotes. Todos foram armazenados em um espaço. Mas o espaço evoluído agora é 10 vezes maior. Um andar simples não é problema algum. Não dá para armazenar tudo, definitivamente não dá. Gradualmente, o supermercado começou a ficar vazio. Verifiquei o espaço e só consegui preencher metade. Isso ainda inclui que eu também armazenei todos os eletrodomésticos grandes. Há ainda bastante espaço disponível? Não se preocupe, parece que há uma estação perto do shopping. Na hora, vamos lá e também colocamos o carro, acelerando por uma área aberta. Quanto à gasolina, isso também está no meu caminho. Já estava marcado há muito tempo. Enquanto procurava, eu descobri que a prateleira de pães estava faltando uma parte. Quem mexeu nas minhas coisas? Eu me aproximei cautelosamente. Vi que havia um acordo sujo e bagunçado no chão. A direção levava à sala de descanso dos funcionários. Na sala de descanso dos funcionários, mantenham-se calmos. Caso contrário, vocês não terão nem migalhas de pão para comer. Uma pessoa vestindo o uniforme de funcionário disse severamente a alguns que estavam encolhidos no canto: "Venha aqui e limpe meus sapatos." A pessoa que ouviu essa ordem ficou tremendo. Para conseguir o pão, só podiam se submeter. Alguém, com coragem, disse: "Homem, todos somos colegas. Por que você precisa disso?" A frase ainda não tinha terminado, quando foi atingido por um soco de homem no estômago. Imediatamente, ele se encolheu de dor. Ele continuou a gemer. Os outros estavam com raiva, mas não podiam dizer nada. Eles só podiam baixar a cabeça. O homem estava comendo pão vorazmente e ainda ousava discutir comigo. Se não fosse por mim, vocês já teriam sido comidos por zumbis no andar de baixo. O homem terminou de comer o pão. Ele olhou para o padrão em seu peito diante de todos. Pensou que sempre se perguntou qual era a utilidade daquilo. Não esperava que isso pudesse me despertar. Daqui para frente, este supermercado será meu território. Ninguém pode tentar roubar, ou vai se dar mal com o... Alguém entrou no supermercado. É bem provável que esteja mexendo nas nossas coisas. Ao ouvir isso, o homem ficou furioso. Quem é tão ousado para mexer nas minhas coisas? O que vamos fazer? O homem disse com raiva. Afinal, agora é o apocalipse. Quem ousar pegar minhas coisas, eu vou resolver na hora. Saí da prateleira e olhei para frente, era tudo escuridão. Não sei por que essa área não tem luz. Ele entrou. Apenas uma luz fraca se projetava. Só conseguia ver vagamente minha própria sombra. Mas eu nem liguei a lanterna. Fui até uma esquina. Uma faca de cozinha desceu abruptamente. Ele ri sem música. Conseguimos pegar. Um capanga disse animado. Ele acabou de derrubar a faca. A pessoa à sua frente não se esquivou. Outro capanga rapidamente acendeu a luz. O homem também estava ao lado, pensando que o intruso já tinha sido resolvido. Mesmo assim, é um ferimento grave. Não precisava nem que ele agisse. Então eles ficaram paralisados. Eu estava parado no mesmo lugar, ileso. Um líquido negro fluía pelo meu corpo. A faca na mão do capanga já havia se reduzido à metade. E continuava a corroer. Isso faz de mim um monstro. O capanga estava com uma expressão de terror. Onde ele já viu alguém assim? Ele rapidamente largou a faca e se escondeu atrás de homem. Eu lentamente virei a cabeça. Olhei para essas pessoas sem expressão. Parece que vocês são os que pegaram minhas coisas.
Eu sei que vocês estão aqui, adivinhem. Por que eu não entrei com a lanterna? O homem viu aquela camada de fluido em meu corpo. Também engoliu em seco. A outra parte também era um usuário de habilidades especiais. Aproximou-se lentamente. Aquele irmão pode ter um pouco de mal-entendido. Melhor você não agir por enquanto. Eu vou te levar a um bom lugar. Lá ainda há bastante suprimento. Ao ver o homem se aproximar, eu guardei a armadura mágica. Ele parecia muito interessado no que ele chamou de bom lugar, mas o canto da minha boca revelou um leve, quase imperceptível sorriso de escárnio. Ele já havia basicamente adivinhado o que a outra parte queria fazer, mas parece que a pessoa do outro lado também era um usuário de habilidades especiais. Só não sabia que tipo de habilidade era. Eu poderia desferir um golpe de desabafo, mas não seria capaz de derrotá-lo. O homem foi até um lugar não muito longe de mim. De repente, ele gritou. Seu braço inteiro instantaneamente ficou 3 vezes mais grosso. O braço verdadeiro era mais grosso que uma coxa, com veias saltadas. Ele desferiu um golpe forte em direção à minha cabeça. Não houve som, ele atingiu o ar. A expressão de satisfação no rosto de homem instantaneamente se transformou em surpresa. Aquela pessoa boa. Como se tivesse chegado instantaneamente às suas costas. Ele ainda não teve tempo de se virar. O homem sentiu em seu pescoço. Uma lâmina fria se apoiou. O homem ainda queria dizer algo. Minha palma coberta de energia mágica. É uma lâmina capaz de cortar aço. De uma vez, resolveu o homem. 2 capangas tentaram fugir. Mas eles já haviam atacado. Como poderiam me deixar passar? Eu ainda não havia falado. Mas confirmei o corpo de homem. Se ainda havia sinais de vida. Para evitar qualquer outra habilidade especial. Após a confirmação. Foi então que coloquei minha mão no corpo de homem. Comecei a ativar a energia mágica, embora já estivesse morto. Mas afinal, era alguém com padrões de lua vermelha. Absorver a energia restante também não seria ruim. Aproveitar ao máximo os recursos. Eu disse friamente. Há diferenças entre as habilidades especiais. Enfrentar-me e ser derrotado instantaneamente é na verdade normal. Após a absorção, agi com cautela. Comecei a corroer com energia mágica. O corpo de Umang e do capacho caiu. No apocalipse, não importa o que se faça. Seu único erro foi me provocar. Antes de entrar na área escura, já percebi que há alguém lá dentro. Após a atualização para o 2º nível, os sentidos foram ainda mais aprimorados. A razão pela qual não acendi a lanterna é para não deixar o outro lado ver a armadura mágica em meu corpo. Não ataquei diretamente o inimigo. Primeiro, não sabia quais habilidades o oponente tinha. Segundo, para evitar que o oponente tivesse habilidades de velocidade. Se eu errasse o golpe, ele fugiria. Não quero deixar nenhuma vulnerabilidade para mim. Melhor resolver o inimigo com um golpe profundo. Caminhei em direção à sala de descanso dos funcionários. Minhas coisas ainda estavam lá. Os funcionários na sala de descanso estavam sem lágrimas para chorar. Acabou de sair um Umang. Mais uma pessoa de preto se encolheu no canto da parede. Olhando para as pessoas tremendo, eu torci o nariz. Ao lembrar da aparência do homem antes, já sabia qual era a situação. Mas eu não quero ficar encolhido nesse lugar pequeno. Não dei atenção a eles. Entrei na pequena sala do lounge. Aqueles pães estavam empilhados aqui. Eu usei meu poder espacial para colocar tudo lá dentro. As pessoas do lado de fora achavam que a parede poderia isolar muito bem o som. Eles estavam conversando em voz baixa lá. Mas, na verdade, tudo chegou aos meus ouvidos. Você diz que essa pessoa não é aquele que invadiu o supermercado? Parece que sim. Mas como ele sobreviveu? O Man não deveria ter resolvido isso? É verdade, o homem ainda é um usuário de poderes. Uma pessoa comum não é rival. Se o homem é um usuário de poderes, essa pessoa não pode ser. Talvez ele precise ser ainda mais forte para lidar com o homem. Uma garota lembrou para não falar besteira. Talvez essa pessoa não goste que os outros discutam seu poder. Quanto a saber se resolvemos o homem. Daqui a pouco, vamos sair e descobrir. A irmã Lu realmente entrou na boca do lobo. Não sei se essa pessoa pode nos dar algo para comer. Pelo menos estamos relativamente seguros no 3º andar. Se formos empurrados para o 2º andar, estaremos perdidos. Vocês não são estranhos a isso. Zumbis aterrorizantes. Zumbis aterrorizantes me interessam. Essas pessoas provavelmente já viram zumbis. Que tipo de coisa poderia deixar uma impressão tão profunda neles?